Sejam bem-vindos a mais uma formação da área de linguagens. Tema de hoje, Design Thinking. Nossa formação traz a seguinte pauta: objetivos, reflexões, conceitos do Design Thinking, etapas, aplicabilidade, benefícios e referências bibliográficas. Nossos objetivos da formação de hoje estão pautados em refletir sobre o conceito da metodologia ativa Design Thinking, aplicar as técnicas da metodologia ativa Design Thinking aliada ao currículo paulista para a superação das defasagens de aprendizagem, leitura e interpretação de texto. Promover o ensino e aprendizagem por meio de pesquisa, questionamentos, criação, experimentação, reflexão e compartilhamento do conhecimento nos diferentes componentes curriculares contribui para estimular a criatividade de cada um, descobrir seus potenciais e evoluir como pesquisadores, descobridores, entre outros. E nesta formação abordaremos a metodologia ativa Design Thinking, refletindo sobre os conceitos e aplicando as técnicas por meio de exemplificação de atividades, que tem como desafio a leitura e a interpretação de texto. Para isso, propomos algumas questões norteadoras para reflexão. Como podemos engajar nossos estudantes para a leitura? Como projetar o espaço da sala de aula para que seja centrado no estudante? Para nos apoiar nas reflexões propostas, vamos situá-los acerca do surgimento do Design Thinking e os processos que dão forma à abordagem. Surgiu como estratégia de criação utilizada por designers, visando facilitar o processo de solução dos desafios cotidianos. Curiosamente, seus criadores, Rolf Fest e David Kelley, são professores, e isso aconteceu em 1973. E como o Design Thinking foi parar na educação? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história? Foi criado por Kiran Birseth a partir de uma demanda muito pessoal. Em 1999, seu filho de 6 anos levou a nota 0 em uma redação porque escreveu sua própria versão e não a cópia da versão do livro. O garoto voltou para casa com a certeza de que era um fracasso. Kiran o retirou da escola e no mesmo dia abraçou o problema. Problema este que também era uma semente e levou 3 anos para germinar na forma da Riverside School, escola inaugurada em 2011 na Índia, e que se tornou uma referência mundial. Mas em 2001, Kiran ainda era apenas uma mãe motivada a inventar uma nova forma de educar seus filhos. Uma educação baseada na perspectiva do eu posso, diferente do eu não posso. Kiran Birseth transformou as diretrizes de sua escola, criando um movimento denominado Design for Change, tornando público em 2009. Em 2011, a IDEO publicou um material específico chamado Design Thinking para Educadores, traduzido para a língua portuguesa em 2014. E a respeito das contribuições do Design Thinking para a educação, é importante destacar que é um processo centrado nas pessoas, uma abordagem desde a concepção até a produção de protótipos ou experiências. Apresenta as seguintes particularidades: empatia, colaboração, criatividade e otimismo. A partir das principais características da abordagem, é possível descrever as etapas que compõem o Design Thinking, sendo elas empatia, definição, ideação, protótipo e teste, que serão descritas ao longo da nossa formação. Empatia, nesta etapa, é o momento da descoberta e consiste no universo em que a temática está imersa. Desse modo, é de suma importância que os envolvidos na ação entendam o desafio, problema, reúna inspirações, prepare a pesquisa, realize o levantamento de dados básicos sobre o tema. Definição envolve a interpretação dos dados coletados na etapa anterior. E como faremos? Analisando os dados coletados, elaborando uma síntese, documentando de forma visual, planejando as ações
e estruturando oportunidades. Essa terceira etapa consiste na ideação, momento para gerar e refinar ideias, o que é fundamental para o desenvolvimento do processo. E para isso, utilizar-se de procedimentos como nuvem de palavras, que é uma excelente estratégia, como veremos a seguir. Realize o procedimento da nuvem de palavras, em seguida analise as contribuições para que refine as ideias, considerando as várias perspectivas sobre o problema. Dessa forma, é possível promover um clima de confiança entre os envolvidos. Chegamos à etapa do protótipo. Uma curiosidade: a palavra protótipo vem do grego protótipos, que significa primeiro modelo, ou seja, uma primeira versão de algo de caráter experimental antes da produção de novos exemplares. O trabalho coletivo e colaborativo que se constrói ao longo dos processos da metodologia ativa do Design Thinking contribui para que os estudantes transformem as etapas anteriores em soluções reais, criem protótipos ou experiências, reflitam sobre a necessidade de alterações, retomando ideias, ajustando-as ou substituindo quando necessário. Etapa teste. Agora chegou o momento de testar o protótipo ou a experiência após as alterações que os estudantes perceberam que foram necessárias. Você, professor, combina com os estudantes e estabelece os responsáveis de cada ação para a efetiva implementação. Ao falarmos em aplicabilidade, com o intuito de engajar nossos estudantes para a leitura, não podemos esquecer das habilidades presentes em nosso currículo. Vejam agora as que selecionamos. Separamos os próximos slides detalhando as etapas do Design Thinking por meio de um exemplo prático. Para a execução da metodologia, precisamos começar pelo roteiro, onde, neste caso, organizamos a turma em roda de conversa. Apresentamos o desafio, leitura e interpretação de texto. Disponibilizamos os materiais de pesquisa, por exemplo, peças publicitárias antigas, que hoje podem ser consideradas machistas ou racistas. E então, propomos o levantamento dos dados por meio de questões norteadoras. Vejam as que selecionamos para tal. É imprescindível que, ao aplicarmos as metodologias ativas, oportunizemos que cada estudante aplique as habilidades que se destacam em seu perfil, seja por meio da escrita, parte gráfica, organização, liderança e planejamento, por exemplo. Vamos sugerir que realizem a pesquisa e analisem os dados coletados para compor a síntese e o registro por meios diversos. Após o período de pesquisa, no qual os estudantes já obtiveram algumas informações sobre o assunto, vamos realizar a nuvem de palavras e encaminhar a atividade para que analisem e refinem as contribuições considerando o tema central. É de suma importância que os estudantes sejam orientados para que não façam o julgamento das ideias, que os docentes sejam mediadores sem interferir. Também precisam ser consideradas as várias perspectivas sobre o problema. É imprescindível que haja a construção de um produto ou experiência para que a atividade se configure dentro desta metodologia ativa. Os resultados de todo esse processo precisam ser compartilhados com os pares. Precisamos oportunizar diversas formas de avaliação, como, por exemplo, esquemas, encenações, vídeos, apresentação por meio de slides, entre outros.
Após esse momento, sugira que reflitam coletivamente sobre a necessidade de alterações, como retomar ideias, ajustá-las ou substituí-las. Feitos os ajustes, vamos ao resultado. Colocar em prática as soluções, campanhas desenvolvidas após as análises. Cabe agora a você, professor, analisar o desenvolvimento de seus estudantes. Foi possível verificar a superação das defasagens de aprendizagem em leitura e interpretação de texto? As habilidades utilizadas como referência foram desenvolvidas? Claro que nós, professores, estamos sempre em busca de alternativas para motivar os nossos estudantes. Apresentamos nesta tela os benefícios oferecidos por essa metodologia, lembrando que na escutativa que realizamos com vocês, professores da área de linguagens, apontaram a necessidade de despertar o interesse dos estudantes desmotivados. Leve em consideração as particularidades de cada unidade escolar. Seguem as referências bibliográficas para aprofundamento de estudos. E reforçamos a importância de registrar a presença na sede. Lembrando que o nosso material estará disponível em nossa turma no Google Classroom. Por fim, agradecemos a participação de todos e até a próxima!